Está dizendo: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do Senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não temais, pois nada é encoberto que venha a ser revelado, nem oculto que venha a ser conhecido. Estou parando aqui, que a palavra aqui, a mensagem é muito boa, eu destaquei muitas partes aqui, mas temos muita coisa a fazer. Observe como o tempo, a gente está brincando, não vou dizer que a gente está brincando, que muitos aqui não percebem, mas do início, do final do ano para cá, os sinais gritantes que estavam descritos na Bíblia aconteceram de dezembro para cá de uma forma tão rápida, que eu achei que Jesus ia voltar agora em março. Muitos estão falando aí de anticristo para lá, anticristo para cá, que é o olho que tudo vê. Eu sei que geograficamente existem 3 líderes no mundo. Existe um líder religioso, um líder político e um líder tecnológico, da tecnologia. Esses 3 poderes, eles controlam muitas pessoas. As regras, elas servem para controlar pessoas. As regras, elas servem para ter as pessoas na mão daquela situação. O governo tem regras. A Bíblia tem leis. Essas leis que estão na Bíblia servem para lhe proteger. Eu vejo aí alguns meninos de algumas escolas, por exemplo, meus irmãos, eles estudam em escola pública, e lá não tem muita regra. Tem menino que chega de sapato, tem menino que não tem sandália, tem menino que tem espinho na cabeça, outro com cabelo verde, azul, amarelo, tem outros que vêm com a camisa sem serafado, vêm do jeito que quer, assistam ao do jeito que quer, e muitos que saem do CPM porque tem muita regra, porque é muito rígido, porque é cheio disso, é cheio daquilo, isso e tal. Minha irmã estuda no CPM. Eu sei que lá a gente tem uma certa segurança, que a gente sabe que lá é bem protegido. Lá a gente tem mais segurança, acontece alguma coisa, qualquer besteira já liga no corpo. Quando a gente está debaixo de uma regra, a gente se sente protegido. Se a gente está regindo as leis de Deus, você vai ser protegido. O problema é que muitas pessoas que até mesmo que lê a Bíblia, às vezes não está seguindo o que está escrito aqui. Às vezes está encarando as histórias, os versículos, as linhas da Bíblia, como se fosse uma simples história, que vem e passa, que foi contada há muitos anos atrás. E muitas vezes, até mesmo quem senta na cadeira da mesa, na cadeira da igreja, ignora as próprias palavras de Deus. Que na própria Bíblia vai estar dizendo que muitos dos escolhidos serão enganados no fim dos tempos. Nós temos um smartphone hoje que tem, por obrigação, uma câmera frontal, que hoje tem autorização da Starlink para ver você. Ou seja, se você estiver segurando um celular e de repente você vê que tem celular que tem isso, a luzinha verde está ligada, é porque a câmera do seu celular está ligada e alguém está vigiando que você não sabe. Em 2019, 7.700 satélites foram lançados ao espaço para que uma nova tecnologia pudesse ser implantada, que as pessoas poderiam ser rastreadas onde elas quisessem, onde elas forem. 2023, começando agora um projeto de criar robôs humanoides, robôs com características humanas, que poderiam começar e ter até uma inteligência artificial, e agora são produzidos 5.000 desses robôs todos os dias. Em 2026, teremos 5 bilhões de robôs à nossa volta. O que está sendo preparado? E muitas pessoas ainda estão distraídas. E muitas pessoas ainda estão paradas 2, 3, 4, 5, 10 horas na frente de um celular, não sei. Muito tempo, mas na igreja fica dizendo isso, na igreja é tão chato, às vezes é chato ir para a igreja, é complicado ir para a igreja. Veja que não tem tantos jovens não. Há umas 2 semanas atrás, as ruas do carnaval estavam lotadas de pessoas, pulando, desfrutando, colocando aquelas endorfinas lá em cima, hormônio para cá, hormônio para lá.
passagens, as pessoas querem viver de emoções, as pessoas querem viver de sensações. Quer ver uma coisa? Se a gente colocar hoje aqui nessa igreja uma bateria, um baterista, uns aparatos tecnológicos, telões, botar uma coisa que vai chamar atenção, o povo vai começar a vir, eita, gostei, sei lá o que, massa. As pessoas querem estar sentindo emoções nas coisas. As pessoas querem vir aqui na igreja, às vezes, para escutar uma música legal. Eu visitei muitas igrejas, mesmo sendo adventista, já passei, eu fui visitar uma igreja do meu pai, há umas 2 semanas atrás, e é muita música, a bateria, louvor alto, as pessoas clamam, acham aquilo ali é bonito, mas quando acaba a música, o povo começa a sair, o pregador começa a falar, o povo começa a sair, e eu fico pensando, imaginando as pessoas hoje, às vezes estão querendo trazer um pouco do mundo para dentro da igreja para tentar chamar a atenção das pessoas. Que é uma coisa, se a gente for querer fazer uma visita e chamar alguns jovens, vamos supor, a palavra não vai chamar a atenção deles. Se eu for querer fazer alguma coisa para os jovens hoje, eu quero fazer um movimento aqui para os jovens, eu vou botar aqui uma Bíblia e um bom pregador. Aí eles chegam, vou embora. Agora eu boto aqui um cafezinho, uma lanchonete, assim, uns pão, um salgadinho e tudo. Coloco uma música, uma coisa assim, eita, chama a atenção, o negócio é bom, viu? Tem comida. A gente atrai, dá a palavra, né? Olha a forma de atrair. Agora é com comida, depois é com música, depois é com isso. A gente tem que estar cativando os jovens. Sabe por quê? Porque ninguém consegue ver ou sentir a presença de Jesus de forma verdadeira. Naquela época, quando Jesus caminhava, pisava sobre a terra que a gente está pisando, só em ver Jesus as pessoas iam atrás, só em ver Ele. Multidões iam, e Jesus não precisava estar na guitarra, não precisava estar na bateria para chamar a atenção de ninguém, não. A própria palavra dele já era o suficiente. Imagine a gente ver Jesus pessoalmente. A gente não consegue ver Jesus pessoalmente, mas a gente pode sentir. Eu sou um jovem, eu vou dizer uma coisa, eu me batizei aqui, no dia 6/6/2015, e quando eu decidi me batizar aqui, descer as águas, que o tanque batismal não era aqui no meio, eu já estava passando por um monte de problema, fui rejeitado pelos meus amigos, fui ameaçado da minha casa, ser colocado para fora, só porque eu decidi me batizar, só porque eu queria ser batizado de forma verdadeira, uma escolha minha. E eu passei por uma provação tão grande que eu pensei, meu Deus do céu, por que é tão difícil? Olha aqui, eu vou falar bem rápido, no versículo 7 de Mateus, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 13, vem dizendo aqui, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. A larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a porta para a perdição. Espaçoso é o caminho para a perdição. E são muitos que entram por ela. 14. Porque a estreita é a porta apertada, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que aceitam passar por essa porta. O que eu venho dizer aqui? Assim como o versículo que eu vou ler aqui no instante, Deus não está dizendo, venha, me siga, que eu vou lhe dar uma casa legal, me acompanhe, siga a mim, que eu vou te dar o emprego que você quer, vem que aqui você vai ter conforto, me siga, que aqui você vai ter prosperidade financeira, me siga, que aqui você vai ter tudo o que você quiser, sua vida vai ser confortável. Muitos lugares, muitas igrejas, até algumas pessoas estão achando que seguir a Jesus é viver uma vida de perfeição. Por isso que muitas pessoas vêm dizendo, olha para um cristão e diz, rapaz, você é um cristão e está passando por isso, sem emprego, sem isso, sem aquilo, pobre. Será, meu Deus? Eu já vi gente que
Eu já vi gente pedindo a Deus que construa uma casa para ele. Olha, ar, saúde, perna, braço, vida, Deus está lhe dando de graça, sem cobrar nada. Isso é o suficiente para você conseguir carro, isso é o suficiente para você conseguir casa, isso é o suficiente para você conseguir um emprego, isso é o suficiente para você correr atrás da sua vida. O que Deus vai fazer com você é só um milagre. Agora, o que você pode fazer, faça, porque Deus já lhe dá a condição perfeita. Porque quantas pessoas que eu vejo que não tem braço conseguem um bocado de coisa. Stephen Hawking, um grande matemático, ele sofreu uma doença. O cara ficava assim na cadeira de roda. Ele só mexia o olho, mas resolvia problemas de matemática que nem a gente consegue. No final da vida dele, o cara aceitou Jesus. Mas durante o tempo de vida, ele não aceitou. Para confirmar o que eu estou dizendo, versículo 34 do capítulo 10 de Mateus. Está com o nome em cima, as dificuldades. Versículo 34 está dizendo: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas o que? A espada. Ou seja, Jesus está dizendo: venha. Aí a pessoa está dizendo, pensando o quê? Jesus já me dá tudo. Não, venha, mas se você vir, carrega a espada. Você está sendo chamado para lutar. Agora a diferença é que quando você começar a lutar, seu placar já está garantido. Você já é um vencedor. Só em começar a lutar, você já está com o placar garantido. E eu, quando eu batizei aqui, a minha família, grande parte da minha família tinha me rejeitado. Grande parte dos meus amigos da faculdade, que se diziam amigos mesmo, me deram uma punhalada forte pelas costas que eu não gosto nem de lembrar. E quando chegou o dia antes do meu batismo, eu falei para a minha família que estava na sala: amanhã vai ser o dia do meu batismo. E eu quero todo mundo aqui. Eu quero todo mundo lá. No dia do meu batismo, quando eu entrei aqui em cima, que eu já estava no tanque batismal, que eu olho para o lado, só uma pessoa da minha família estava aqui. De todo mundo, a minha mãe. Foi a única que aceitou as minhas palavras. A única que aceitou as minhas decisões. Mas minha mãe é aquela pessoa que aceita e ela fica observando. Quer jogar bola? Quer. Vá. Ela fica observando. Quer passear com seus primos? Quer. Vá. Ela fica observando. Porque depois do resultado é que ela vai dizer: foi bom? Não, então não vai. Ela só me observa. E só de me observar, ela começou a escutar a Rádio Novo Tempo. Ela começou a assistir a TV Novo Tempo. Ela se tornou um anjo da esperança. Ela quis se batizar na igreja adventista, ela ainda quer, mas ela está lutando pelo marido dela. Colocou minha irmã na escola adventista. E eu não precisei dizer: mãe, vá para a igreja. Sabe por quê? Porque a imagem que Deus quer mostrar a você, você não precisa ver pessoalmente. Ele precisa de você de dentro para fora. Ele precisa que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em sua vida. Ele precisa que quando alguém olhar para você, ou ver as suas atitudes, ou ver a sua transformação, ou o seu testemunho, as pessoas pensem: é Jesus ali. Eu quero sentir isso. Mas qual é o problema que muitas pessoas não estão olhando? O que está acontecendo? Entenda que o mundo quer que você erre. Satanás quer que você erre. Olha só, você nasceu. Agora eu vejo aqui, o que sabe o que acontece com os jovens no dia de hoje? Tem um jovem que quer ser igual o Neymar.
Tem outros que querem ser igual a fulano de tal, o MC sei lá quem. Você não nasceu para ser cópia de ninguém. Você é um escolhido, você nasceu para ser um modelo. Você nasceu para que uma pessoa olhe para você e diz: eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ser igual a esse fulano, eu quero ser igual a Tiago, eu quero ser igual a Vinícius, eu quero ser igual a Miguel, eu quero ser igual a Chaves, a Gabriela, seja lá quem. As pessoas têm que olhar para você e se espelhar em você, olhar para você e dizer: eu quero ser como fulano. Charlinho, por que você é assim? Jesus. Mas sabe por quê? É porque é chato às vezes ir para a igreja. Às vezes é chato para pregar a palavra. Não é chato não. Eu vi falando que até estudar. Sabe por quê? Olha aí, ó, a própria pesquisa comprova que muitos dos cristãos, desculpe até o termo que eu utilizar essa palavra, são burros. Como é que eles têm a capacidade de estudar diariamente a Bíblia, de estar ali? Nós mesmos. Nós temos lição da escola sabatina, nós temos oração de 5 horas da manhã, nós temos temas todos os dias, nós temos tudo aparato tecnológico para estudar a Bíblia. E tem países, eu fui em 2023, eu saí daqui de Juazeiro e fui para o Ceará. Lá eu passei 15 dias numa escola missionária de férias, e ela era uma escola missionária de férias interdenominacional. O que significa isso? Que qualquer pessoa de qualquer igreja poderia participar. E ela existe há anos lá, na cidade de Crato, no Ceará. Eu fui lá e sei que surpresa quando eu cheguei e disse: você é de qual igreja? Eu falei: eu sou da Adventista. E eles falaram: o quê? Você é da Adventista? Eu falei: sou. Parabéns, irmão. Depois de 27 anos você é o primeiro Adventista a vir para cá. Eu converso, sem mentira nenhuma. E eu participei. Eu não só fui para Crato, fui para Missão Velha, fui para Juazeiro do Norte, conheci pessoas maravilhosas, participei de coisas maravilhosas, que eu percebi como é bom pregar a palavra, como é bom você se sentir útil. Sabe por quê? No momento que você não achar que não tem mais nada, a gente sempre recorre a Deus, porque querendo ou não, Ele plantou um pouquinho dele dentro da gente. Sabe aquela vozinha que quando você está fazendo alguma coisa ruim, alguma coisa errada, vai dizendo assim: pô, mas faça isso não. Mesmo que você não tenha apego à Bíblia, ou à igreja, qualquer coisa, qualquer pessoa, na hora que vai fazer alguma coisa errada, alguma coisa que você acha que não deve, vem aquela coisinha e diz: não vá não, faça isso não. Porque Deus vem dizendo que o Espírito Santo fala com todo mundo. Todo mundo tem Espírito Santo. Sabe qual é o problema? Que a gente não viu Jesus tomar uma chicotada nas costas. O problema é que a gente não viu o peso da cruz que Jesus levou. Agora eu quero fazer uma pergunta. Se hoje Deus falasse exclusivamente com você e falasse: a humanidade, a salvação da humanidade está nas suas mãos. Você tem uma missão: trazer salvação para todos da terra. Imagine Jesus falar isso para você agora. Olha o tamanho da responsabilidade. Meu Deus, o que eu vou fazer? Será que você ia ignorar esse chamado? Será que se Deus falasse com você: olha, eu tenho um chamado para você, você vai ter que mudar a história desse mundo, a salvação está nas suas mãos, ou o peso da responsabilidade do Deus Todo-Poderoso falou com você? Imagine, isso pode acontecer com qualquer idade, irmão. Sabe por quê? Porque Davi, quando foi escolhido, ele tinha outros irmãos mais velhos, ele tinha irmãos mais fortes, ele tinha irmãos mais altos. Mas o profeta disse: espera aí, falou para o pai dele: você tem mais um filho. E o pai dele disse: mas o meu filho, o filho que eu tenho é o mais novo, é o mais novinho, ele está lá fora, ali, cuidando das ovelhas. E o profeta disse: pois é esse o escolhido. Não é porque você é criança, não é porque você é jovem, ou porque você já está no fim da vida, ou porque você já pecou demais. Nossa, eu já pequei
hoje eu já pequei. E se Jesus sentasse com você e dissesse: ei, você já pecou? E alguém chegasse e falasse: pô, Jesus, eu pequei muito, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele perguntasse para você: e o que você quer agora? Eu quero ser salvo. Pois então venha. Mas eu fiz um bocado de coisa. Não, venha. Mas Jesus, eu matei, eu roubei, eu fiz isso. Venha, rapaz. Esquece. Acabou. Agora a vida é outra. Toma a espada. O problema é que quando a gente desce o tanque batismal, a gente quer conforto, a gente não quer pegar na espada. Você quer ver quando você se sentir cristão de verdade? É quando você estiver lutando, quando você estiver sofrendo por Cristo, quando você estiver chorando por Cristo, quando você sentir incomodado porque o seu amigo, porque o seu familiar não está indo para a igreja, quando você vê o seu amigo não indo para a igreja, você ficar. Quando você olhar, quando você estiver indo para a sua igreja, quando você estiver seguindo a Deus, você olhar para trás e seus familiares ficando, você se sentir incomodado, você sofrer por Cristo, aí você vai. Aí eu vou estar dizendo, agora você abraçou o cristianismo e o evangelho de verdade. Mas se você estiver confortável, então você ainda não pegou na espada. E aqui precisamos de pessoas que lutem. Eu não vim aqui trazer uma palavra de conforto, não. Não vim aqui trazer uma palavra de dar uma chicoteada igual como Jesus sofreu. Eu não vim querendo arrancar sorriso nem lágrima de ninguém. Eu não quero causar emoção, porque a emoção passa. Você chega aqui na igreja, eu vou cantar uma música, você vai chorar, você vai, ai, que coisa linda, você vai para casa, esquecer de tudo. Não. Eu quero que essa palavra seja como se fosse uma palavra de um pai, dando autoridade para o filho, dizendo: senta aqui que eu quero conversar com você. Olha, assim. Você entrou por essa porta aqui, não foi em vão, não. Nada disso aqui acontece em vão. Nada. Ninguém aqui vem em vão. Eu que estou falando aqui não é charlinho, não. Esquece essa carcaça humana aqui não é charlinho, entenda. É salvagem de Cristo, é de Deus. Charlinho orou aqui, pedindo para que Deus usasse ele. Dá para enxergar Jesus agora aqui? É forte. Deus sim. Eu não preciso cair no chão aqui, não. Eu não preciso chamar a atenção de vocês de forma fenotípica. Eu não preciso que me chicotear, não. Eu preciso trazer uma palavra forte para vocês. Para mim, para todos. Os jovens, independente de idade. Que uma pessoa que pega na espada para lutar por Cristo, ela é jovem, independente da idade. Está na igreja, todo. Começa a lutar para estar pregando aqui. Começa a se esforçar para estar cantando aqui. Tá chato o culto, pois transforma esse culto melhor. Não espera de ninguém. Você é a igreja, não é isso aqui não. Isso aqui é uma estrutura. Isso aqui é um templo. E você é o templo de Deus. Amém. Não vai esperando que a igreja mude você. Espere que você mude a igreja. Amém. A palavra mude a igreja. Que ela esteja no seu coração, na sua vivência. Que por onde você for, as suas atitudes sejam um culto a Deus. Não seja somente uma mensagem. Eu sei que muitos de vocês queriam que muitos estivessem aqui. Eu sei que muitos de vocês queriam que o seu melhor amigo, que seu primo, que sua mãe, que seu filho, que sua filha estivesse aqui. Eu sei que no fundo, quem está falando isso aqui não é só eu, não é Jesus, é Deus. Eu sei que vocês queriam, eu sei que às vezes vocês passam por momentos difíceis, fica fraco, fica difícil, mas não se distraia. Sabe por quê? Porque a Eva, ela errou pela primeira vez numa distração. Um piloto de avião às vezes pode cair porque foi distraído. Um motorista de um ônibus pode sofrer um acidente por causa de uma distração. Não se distraia, agora não é momento. Não é sua vida que está em jogo, é dos que estão lá fora. Vocês estão privilegiados por estar compartilhando a palavra de Deus aqui, mas aqueles que estão lá fora, que estão precisando muito mais de nós, estamos ignorando. Sua vida é de Deus, então tudo que tem na sua vida esteja Deus no meio.
Instagram é de quem? É meu. Bota alguma coisa de Deus no seu Instagram? Bota alguma coisa de Deus no seu WhatsApp? Durante o dia você fala de Deus para alguém? O que você assiste, o que você escuta, o que você pensa. Quer conhecer a Deus? Passa o tempo com Ele. Quer ver uma coisa? Se eu quiser conhecer qualquer um aqui, ninguém aqui sabe que eu gosto de tomar banho gelado de manhã. Ninguém aqui sabe que meu café da manhã preferido é banana, aveia e ovo. Mas se vocês passarem um tempo comigo, vocês vão saber disso. Vocês vão saber que Charlinho gosta de acordar cedo, gosta de dormir cedo, gosta que às vezes eu nem consigo sempre fazer isso. Quando vocês passarem um tempo com Charlinho, vocês vão ver que Charlinho é um cara que não gosta de comer manteiga, não gosta de açúcar, não gosta de, só gosta de muitas coisas naturais. Mas se passassem um tempo comigo, vocês saberiam. Se não passar, não vai saber. Vocês sabem quem é Cristo pela palavra dele, mas vocês têm que saber pela convivência. Será que o que eu assisto, Jesus está se agradando? Será que o que eu escuto, Jesus está se agradando? Será que o que eu converso, Jesus está se agradando? Será que vale a pena Jesus morrer por mim, passar por uma situação dessa e eu estar vacilando? Quer ver uma coisa? Antes de eu terminar, deixa eu dar um exemplo simples. Meu pai, vamos supor que eu sou pai e o meu filho fala: pai, me empresta o carro. Eu chego, a chave, toma. E ele passa o fim de semana com o carro. Quando ele vai entregar o carro no domingo, o carro está batido, arranhado, fedendo, tudo mais, tudo estragado. E aí eu gasto dinheiro para consertar o carro. Quando for no próximo fim de semana, meu filho vai pedir o carro de novo. Pai, me empresta o carro de novo? Se for vocês emprestariam para alguém que já destruiu uma coisa? Não. Logicamente não. Eu gastei tanto para ajeitar esse carro, eu vou emprestar de novo? Ô meu filho, vai dar não. Você não confia mais, né? Você não confia que a pessoa vai cuidar do carro. Ou você errou uma vez. Eu não vou dar o carro para você errar de novo. Acordou hoje? Sabe que sua vida é milagre? Amém, Jesus. Nem a ciência explica. O ar que entra nos seus pulmões ao mesmo tempo é convertido em oxigênio para o seu sangue, que é levado para o seu cérebro, e você tem capacidade de olhar e enxergar. É um milagre tudo isso. Sua vida começou em 2 células que a gente não consegue enxergar direito ao olho nu. E você hoje tem capacidade de andar, de falar. É um milagre a sua vida. Todos os dias você nasce de novo. Quer saber uma coisa? Se eu perguntar a alguém, eu vi isso na internet. Todo mundo aqui queria 20 milhões de reais na conta hoje? Eu queria 20 milhões na conta. Eu queria. Agora, se eu disser, se você quer 20 milhões ou você não quer acordar amanhã? Escolha aí, 20 milhões ou não acordar? O que você escolheria? Você queria acordar, né? Por que você não agradece? Se só acordar vale mais do que 20 milhões. Por que você não agradece a vida? Se só acordar vale mais do que 10, 500, 100 milhões. Por que não agradece? Minha avó, ela passou por um problema respiratório que ela teve que usar bombinha todos os dias. A gente alugou um cilindro de oxigênio, porque senão ela morreria. Ela tinha que respirar todos os dias. E ela, com a máscara, olhava para a gente e falava: como eu queria estar com você. Eu tenho que usar isso aqui para ficar vivo. Maluco, quantas pessoas estão respirando por tubo agora? Você tem saúde e Deus não cobra nada de você. Ele só lhe dá uma missão. E Ele é tão bom que Ele ainda disse: eu vou te dar o livre-arbítrio para você escolher o que você quiser. Eu vou te dar tudo, mas você escolhe. Se você quiser escolher o mal, você pode. Você já está salvo, mas eu vou continuar lhe dando tudo. Até o dia que você me aceitar. E eu sei que hoje Deus tocou o seu coração.
eu que precisei dessa palavra. O convite do irmão Rony para eu vir aqui pregar foi porque eu também preciso escutar isso. E se eu disser que a maioria das palavras que eu falei aqui foi planejada, então seja usado por Cristo, que a gente não sabe qual é o dia da manhã. A gente está falando tanto do fim do mundo, mas você não sabe qual é o fim da sua vida. Agradeça. Sou um jovem que escolhe estar com Cristo todos os dias, que sofre por outros jovens, que sofre por uma igreja que às vezes não está no caminho certo, que sofre pelos amigos que às vezes decidem não me acompanhar, que ficam pelo caminho. Mas eu continuo, porque eu sei que a insistência com Deus nunca será vazia. Amém? Amém. Quero dizer que eu amo todos vocês, de coração. Esse templo, essa igreja, esse lugar aqui é muito especial para mim. Me batizei aqui, dia 6/6. Minha mãe aceitou. E eu só resumi um pouco da minha palavra, da minha trajetória. Mas a minha família, depois que eu me batizei, aos poucos me aceitaram de volta. Não recuperei os amigos que tinha antes, porque toda escolha tem uma renúncia. Não quer dizer que eu rejeitei a eles, mas eu disse, e eu fui claro, para ser meu amigo, tem que ser amigo de Deus. Não mude. Olha, eu falo isso para todos os jovens. Quando você vê uma rodinha de amigo e você quiser amizade com eles, pense, existem duas situações. Ou eles vão lhe mudar, ou você muda eles. Só existe isso. Influência é uma das coisas mais perigosas de qualquer criança, pode ser influência. E aí, a questão, prepara-te. Porque as famílias hoje não estão preparando muito seus filhos para o dia da manhã. Meus irmãos mesmo, as aulas mal começaram, já vão trocar de escola pela segunda vez esse ano. E chega bem na metade, sabe por quê? Porque eu não gostei da sala, porque eu não gostei dos professores. Não é gostar não. Se adapte. Eu digo direto. Uma das coisas mais verdadeiras que existe é quando o pai, a mãe, deixa o filho para a escola. Sabe por quê? Porque quando o menino está na escola, o pai não está ali, a mãe não está ali, e ele tem que focar no futuro dele. É desse jeito que será a sua vida quando ficar adulto. Seu pai e sua mãe não vai estar o tempo todo. E se você não é um rapaz, uma moça que se dê bem na escola, você não vai estar bem na sua vida adulta. Mas eu vou dizer uma coisa, isso aqui transforma qualquer um. Escola da vida. Se apegue, estude, se entregue a Deus, não tenha medo não. Não pense no que seus amigos vão falar, não pense no que o vizinho vai dizer. Não pense. Pense só o que Jesus está preparando. Sabe por quê? Aqueles que duvidam, no dia que o céu rasgar, no dia que o céu se rasgar e Jesus voltar, você vai poder procurar o cara mais famoso, o empresário mais rico, a pessoa mais influente, mas nada vai ter valor a não ser a salvação. E nenhuma dessas, nenhum desses famosos, nenhum desses ricos vai poder garantir o seu lugar lá no céu. Agora imagine, você escutar de Jesus assim: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Evite qualquer coisa, mas nunca querer escutar isso do Deus Todo-Poderoso. Muitos dos que você ama podem ficar, mas não fique por causa deles. Amém? Tem alguma música? Algum louvor especial?